Líderes do Senado definem hoje prioridades de mudanças em leis para melhorar a segurança pública. Servidores públicos poderão ser demitidos por mau desempenho. A autora da proposta explica. É uma questão de prestar um bom serviço público a quem nos paga o salário. E Comissão de Assuntos Econômicos analisa projeto para redefinir destino dos tributos da mineração e do petróleo da camada pré-sal. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne às 10 horas para debater em audiência pública o projeto que regulamenta a perda do cargo para servidores públicos por insuficiência de desempenho. A Constituição Federal já prevê a exoneração por baixo rendimento de um servidor público estável, ou seja, aprovado em concurso e que cumpriu os 3 anos de estágio probatório. Mas a norma não é cumprida por falta de regulamentação. É essa a lacuna que a senadora Maria do Carmo pretende corrigir. O servidor precisa e deve ser avaliado periodicamente. Não é questão de se demitir sumariamente. É uma questão de prestar um bom serviço público a quem nos paga o salário. A proposta alcança os servidores dos 3 poderes, da União, Estados, Distrito Federal e municípios. A avaliação seria semestral e feita pela chefia imediata. O servidor que tirar uma nota inferior a 3, numa escala de 0 a 10, em 4 avaliações seguidas, perderia o emprego. Também seria exonerado o funcionário que obtiver, por 5 vezes, nota entre 3 e 5 nas últimas 10 avaliações. Se durante 3 anos consecutivos ele não consegue galgar a nota mínima, aí realmente ele está sujeito a perder o cargo a bem do serviço público, porque não é justo que o contribuinte de impostos receba um mau serviço. Um dos itens da Constituição, artigo 37, é de que o funcionário seja eficiente. E há um outro artigo na Constituição que diz que poderá perder o emprego quando não prestar um bom desempenho na atividade pública. Diferente do que é feito hoje, os critérios de avaliação do projeto são a qualidade do trabalho e a produtividade, além de fatores variáveis como relacionamento profissional, capacidade de iniciativa e foco no cidadão. Bom, a avaliação de desempenho ela é feita em ciclos que duram aproximadamente 12 meses e é um tipo de avaliação neste ciclo que começa desde a pactuação das metas e dos resultados esperados, passando pelo monitoramento do desempenho até a avaliação propriamente dita, normalmente no 11º, 12º mês do ciclo de avaliação. Para o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o projeto é desnecessário, porque a administração pública já prevê medidas para a penalização de servidores que não cumprem com as suas obrigações. Nós temos uma estatística que, nos últimos anos, cerca de 500 servidores são afastados da administração pública a bem do serviço público pelos critérios que não cumprem o seu dever de ofício. Então, instrumentos de afastamento e demissão já existem suficientemente. O projeto de lei ele é inconstitucional porque o vício da iniciativa não pode ser através de um senador, tem que ser através do executivo. A reportagem que você acabou de assistir foi feita por nossa estagiária em jornalismo sob supervisão de um jornalista responsável. Projetos que mudam o destino dos tributos obtidos com a mineração e a exploração de petróleo da camada do pré-sal, assuntos que estão na pauta da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que começa logo mais às 10 da manhã. O projeto de autoria do senador Flecha Ribeiro muda a incidência da CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é paga pelas empresas do setor. A contribuição deixa de incidir sobre o lucro líquido e passa a ser calculada sobre o faturamento bruto. O objetivo é reforçar o caixa de quem recebe a compensação: União, estados e municípios.
No Brasil, uma taxação, por exemplo, para minério de ferro, de 2% sobre o valor líquido da exportação, quando na Austrália são 7,5% sobre o valor da commodity, sobre o bruto. Flecha é relator de outro projeto na pauta que trata de mineração. O texto prevê a destinação total da compensação financeira para as áreas de educação e saúde. O senador deu parecer contrário na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Para ele, estados e municípios precisam do recurso para resolver problemas gerados pelos projetos de mineração, como segurança pública e meio ambiente, e não apenas saúde e educação. O senador Cristóvão Buarque discordou e sugeriu uma audiência pública sobre o tema. Esses recursos podem significar a sobrevivência ou não de alguns setores da educação. Como um todo, de fato, não resolve. Pode até não ser uma parte substancial, mas seria suficiente para resolver grande parte da crise das universidades que elas hoje atravessam. Eu dei um exemplo aqui que o Pará perde por ano de receita de ICMS por não tributar os minérios exportados 2 bilhões de reais, que deveriam sim ser aplicados em educação, em saúde, em transporte, em segurança, em infraestrutura. Todas essas demandas que o Estado tem aumentado quando se implanta um projeto do porte dos projetos de mineração, aqueles maiores, como foi Carajás, como foi implantado aqui o S11D no município de Canaã, maior que Carajás. A comissão vai analisar também projeto que destina à saúde pública e educação básica pública o total dos recursos obtidos com o bônus de assinatura dos contratos de exploração do petróleo da camada do pré-sal. O bônus fica com a União, enquanto os royalties são divididos com estados e municípios. Hoje a lei estabelece que uma parcela dos bônus vai para o Fundo Social, mas sem especificar percentuais. E antes dos projetos, os senadores têm de votar a indicação de Marcelo Barbosa para presidente da Comissão de Valores Mobiliários. O indicado participa da reunião e responde a perguntas dos parlamentares. Padrão mínimo para a construção de escolas e antecipação de feriados. Projetos que estão na pauta da reunião de hoje da Comissão de Educação, que ocorre às 11h30 da manhã. Uma proposta do senador Cristóvão Buarque determina que a União terá de definir as condições adequadas de construção e de equipamentos pedagógicos que as escolas de ensino básico deverão obedecer. O objetivo é garantir um padrão mínimo nacional de qualidade. Os bancos no Brasil seguem regras rigorosíssimas. Os frigoríficos, bastou gravar um fiscal conversando com alguém e descobriu-se uma falha no frigorífico, veja o escândalo que aconteceu no Brasil e no mundo. Mas a gente não faz esse tipo de cuidado com as crianças. Se um carro sai com defeito, tem um recall imediatamente. Mas uma criança sai sem formação e ninguém pensa nos problemas que isso gera. Outro projeto na pauta estabelece que os feriados nacionais passam a ser comemorados antecipadamente nas segundas-feiras, mas com algumas exceções, como Carnaval e 7 de setembro, além dos que caírem em sábados e domingos. O objetivo do autor da proposição é evitar a redução do número de dias úteis em razão da quantidade excessiva de feriados, situação essa agravada quando as efemeríades ocorrem entre as terças e sextas-feiras, pelo popularmente conhecido enforcamento dos dias úteis. A opção pela antecipação da comemoração dos feriados às segundas-feiras decorre do fato de que seu eventual adiamento para as sextas-feiras acabaria por prejudicar o comércio, pois comprovadamente é o sábado o melhor dia de venda para o comércio em geral. A comissão também pode decidir nessa mesma reunião se o governo federal deve enviar aqui para o Congresso a cada 2 anos uma avaliação com as metas do Plano Nacional de Educação. O documento indicaria as medidas tomadas para o cumprimento e para a execução dos programas orçamentários relativos ao PNE. Nenhum desses projetos precisa passar pela análise do plenário do Senado. Se forem aprovados, eles seguem direto para a Câmara.
E outras atividades também ocorrem na manhã desta terça-feira aqui no Senado. Vamos conferir a agenda das comissões. Às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos debate a situação financeira de universidades e institutos federais. Também às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, os senadores podem votar projeto que obriga a constar nas contas de luz a comparação entre os consumos individuais e médio da região. E às 11h30, na Comissão de Meio Ambiente, pode ser votado o projeto para agravar a pena para quem extrair recursos minerais sem autorização do poder público. E os líderes partidários devem escolher hoje, às 2h30 da tarde, propostas prioritárias para a segurança pública. Na reunião, eles também definem as votações no plenário. Os detalhes com a repórter Karine Beluso. Um dos acordos a serem confirmados pelos senadores é no setor de defesa, para facilitar a troca de tecnologia militar entre Brasil e Suécia. Ele é importante para viabilizar a transferência de conhecimento na compra dos caças suecos Gripen pelo Brasil. 2 propostas de emenda à Constituição estão em fase de debates. A que está pronta para ser votada em primeiro turno é a PEC do Simples Municipal. Ela dá um tratamento diferenciado a 60% das cidades brasileiras, aquelas com até 15 mil habitantes. Ela descomplica a prestação de contas e melhora o acesso a mais recursos. Também há a expectativa de que o Senado defina as matérias que farão parte de uma grande discussão da segurança pública junto com a Câmara, anunciada como prioridade pelo presidente Eunício Oliveira. Nós vamos tratar da questão da segurança pública do Brasil, com um olhar voltado para o cidadão e não um olhar voltado para as corporações. No Senado tem cerca de 140 projetos e PECs que alteram essa questão da segurança pública no Brasil. A Câmara, eu não sei quantos, vamos fazer 3 senadores e acho que 5 deputados para criarmos uma comissão para, no prazo de 20 dias, fazermos um equilíbrio entre Câmara e Senado, entre Senado e Câmara. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre as principais necessidades do setor e sobre como o Legislativo pode contribuir. Nós colocamos como prioridade a aprovação de uma legislação que agrave a pena para quem estiver portando fuzis ou que tenha fuzis. Eu entendo que a grande contribuição daqui se dá em 2 campos. Um, no orçamento, nós precisamos de mais recursos para a segurança. Em segundo lugar, há uma grande tarefa a ser feita pelo presidente do Congresso, que é a harmonização da legislação na fronteira. Por exemplo, hoje, no Peru, as Forças Armadas não podem fazer policiamento de fronteira. E um dos pedidos que eles nos fizeram foi de que nós levássemos na legislação para que eles atuem assim. E essas foram as notícias na manhã desta terça-feira aqui no Senado. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.